Sejam bem-vindos ao Lux 24 e a esta conversa, uma entrevista informal com Jorge Cruz, o novo cônsul-geral de Portugal no Luxemburgo, a quem eu desde já dou as boas-vindas. Obrigado. Seja bem-vindo ao país, também em nome do Lux 24 e, obviamente, em nome da comunidade portuguesa aqui residente. E começaria, obviamente, pelo princípio. Gostaríamos de conhecer um pouco de si, um pouco daquele que foi o seu trajeto e de saber quem é Jorge Cruz. Muito bem, eu quero agradecer as suas palavras calorosas e, obviamente, a amabilidade do convite que me foi endereçado para conceder esta entrevista, que de resto faço com imenso gosto. Bem, da conversa que nós vamos ter, a parte menos importante, confesso-lhe que é aquela que se refere a mim. Mas, enfim, para que as pessoas me conheçam, o que é que eu posso dizer em síntese? Então, tenho 57 anos e estou na carreira diplomática desde 1999, portanto, uma carreira de 22 anos. Antes disso, dei aulas na universidade e trabalhei no setor privado. Bom, em 1999, então, ingresso no Ministério, permaneço 6 anos em Lisboa, com três experiências, digamos, de treino mais aprofundadas, que foram da maior utilidade. Tive uma pequena temporada na nossa embaixada em Sófia, depois outra temporada um pouco mais alargada na embaixada em Roma e depois uma muito curta missão no Kosovo. Bom, isto durante estes 6 anos iniciais. Em 2005 surge a minha primeira colocação, digamos, mais continuada, mais permanente, onde sou colocado na Embaixada de Portugal em Montevideo, no Uruguai, onde permaneci 4 anos. Foi uma experiência interessantíssima, deixem-me dizer. Na Embaixada em Montevideo o trabalho é de natureza bilateral, portanto, tudo o que possa imaginar que integra a relação entre dois Estados, a valência política, a diplomática, a económica, a cultural, bem entendida, consular. Isso é o que caracteriza no essencial este pilar bilateral da carreira diplomática. Depois fui transferido para Viena, onde tenho a possibilidade de experimentar, digamos assim, o segundo pilar da atividade diplomática, que é a dimensão multilateral. Então, sou colocado na Embaixada em Viena, mas com responsabilidades, de acompanhar dossiês seguidos nas Nações Unidas. Posso dar alguns exemplos, sei lá, droga, criminalidade organizada transnacional, corrupção, cooperação industrial, cooperação internacional para o desenvolvimento industrial, terrorismo, tráfico de seres humanos, enfim, estes temas. Temas belíssimos que eu acompanhei com muito gosto durante 4 anos. Depois regresso a Lisboa, onde permaneço 3 anos, portanto entre 2014 e 2017. Aí desempenho 2 funções de chefia divisão de matérias relacionadas com as Nações Unidas e chefia divisão de recursos humanos. Em 2017, o Ministério dos Negócios Estrangeiros entende colocar-me como cônsul-geral em Manchester, no Reino Unido, onde permaneço 4 anos, de 2017 até agora. E chego ao Luxemburgo no final de agosto. Iniciei aqui funções no dia 30 de agosto. Portanto, isto em suma é o meu trajeto. Apanha essa parte final deste seu trajeto até ao momento, apanha uma altura bastante difícil, que é o Brexit e que é também a pandemia da Covid-19. Que tipo de trabalho foi necessário fazer ou reforçar em Inglaterra, por exemplo, com estes 2 dossiês que são, como todos sabemos, de extrema importância? A pandemia, obviamente, por uma questão de saúde, o Brexit por uma questão mais económica até. Muito bem, então eu vou circunscrever a minha resposta à dimensão consular, não é? E, portanto, o que eu, enquanto cônsul-geral em Manchester, fiz foi, obviamente, desenhar e implementar uma política de proximidade com a comunidade. E o objetivo era habilitar os cidadãos portugueses com um documento, um cartão de cidadão, um passaporte, que lhes permitisse depois, digamos, solicitar uma autorização de residência e um constrangimento legal. Portanto, o objetivo era, e foi concretizado, foi conseguido, tanto em Manchester como em Londres,
há 2 consulados gerais no Reino Unido e, portanto, houve aqui um trabalho de grande coordenação, triangulando com a Embaixada, bem entendido, mas o objetivo foi desenvolver uma política de grande proximidade com a comunidade, apoiando a comunidade, neste sentido, quer dizer, dotando-os de documentos tais que lhes permitissem depois solicitar uma autorização de residência no Reino Unido. E é dessa forma também que perspectiva a sua relação com os portugueses no Luxemburgo? Proximidade, com certeza. Mas, se me permite, eu gostaria de, assim, à vol do azul, dizer-lhe 2 ou 3 coisas, porque a pergunta que faz tem um grande alcance. Bom, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte, a forma como eu perspectivo a relação do consulado no Luxemburgo, o Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, com a comunidade, envolve desde logo a figura do cônsul, sou eu, com certeza, assumirei todas as responsabilidades, mas também uma equipa coesa, posso dizer, de profissionais altamente qualificados, pessoas com vasta experiência, servidores do Estado, capazes de prestar um serviço público de elevada qualidade. E essas pessoas que integram a equipa vêm para aqui todos os dias disponíveis para fazer o seu melhor. E fazem-no, de facto. Nós atendemos aqui 300 pessoas todos os dias. Isto só é possível porque existe uma equipa coesa, uma equipa de facto preparada tecnicamente e, digamos, focada nesta proximidade que eu lhe dizia, não é? Focada no objetivo de prestar um serviço público de elevada qualidade. Isto é um ponto de partida. Portanto, a relação do Consulado-Geral com a comunidade parte deste princípio geral. Isto constrói-se a partir de uma equipa coesa, onde eu certamente serei o responsável, sou o líder, etc. Mas note que eu sozinho não farei nada. Portanto, eu faço isto mobilizando uma equipa de profissionais competentes. Bom, e dessa forma, não sei se me antecipo àquilo que iria dizer, e dessa forma essa proximidade chega agora com um novo trabalho que foi desenvolvido já pelo Sr. Cônsul, que é a nova página institucional do Consulado. É verdade, eu não me vou esquecer disso e vou abordar esse assunto com todo gosto, mas deixe-me só dizer mais 2 ou 3 coisas. Comunidade aqui é um conceito que importa que seja, digamos, detalhado. Não é só a comunidade de portugueses residentes no Reino Unido, eu também entendo... Luxemburgo? Desculpe, no Luxemburgo, mas entendo também como fazendo parte, quer dizer, do conjunto de cidadãos em relação aos quais eu tenho o gosto de prestar um serviço, todos aqueles que residem, enfim, na área limítrofe do Luxemburgo, seja em França, seja na Bélgica, seja na Alemanha. Portanto, zonas chamadas zonas de fronteira. Exatamente, portanto, nas zonas limítrofes, zonas de fronteira. Eu vejo a comunidade como não circunscrita às pessoas que vivem no Luxemburgo, mas todas aquelas que vivem nesta zona de fronteira, não é? E que solicitam os nossos serviços. São todas bem-vindas, portanto, comunidade neste sentido. Portanto, em suma, estou a desenvolver o meu raciocínio dizendo-lhe o seguinte: há uma equipa coesa, há uma comunidade em relação à qual eu faço esta interpretação, são as pessoas que vivem no Luxemburgo e as que vivem à volta. E agora, o que é que, digamos, orienta, enquadra o trabalho da equipa, não é? E 2 ou 3 coisas que me parecem fundamentais, que é uma identificação com a causa pública. Servir bem a comunidade é servir bem o país. Isto é um ponto de partida absolutamente fundamental para nós. Servir bem a comunidade é servir bem o país. Portanto, identificação com a causa pública. Outra coisa que faz parte, digamos, da forma de nós desenvolvermos o nosso trabalho é, inequivocamente, o seguinte: o cidadão ocupa um papel central na atividade do consulado. Sem a comunidade, o consulado não faz sentido. O consulado existe para servir a comunidade. E nesse contexto, a centralidade do cidadão na atividade do consulado. E finalmente, note, estes são 2 ou 3 princípios orientadores, não é? Haverá mais, mas quer dizer, mas focando aqui, e depois há um terceiro, tanto ou mais importante quanto os outros que referi, que é a dimensão ética. A dimensão ética é fundamental naquilo que nós fazemos. Há um respeito escrupuloso pela lei e um respeito escrupuloso pelas boas práticas administrativas. Portanto, isto, em conjunto, é, digamos assim, à volta a forma como eu concebo a relação do consulado com a comunidade. Mas há um último ponto que eu gostaria, se me permite, de detalhar, que é o cidadão
não tem só direitos, o cidadão também tem deveres. E, portanto, um dever que nos assiste a todos é o dever de ter uma relação responsável com a administração. O que é que eu quero dizer com isto? Quando um cidadão se apercebe que o seu documento de identificação civil, o cartão de cidadão, ou o seu documento de viagem, o passaporte, está, digamos, a 6 meses de caducar, deve imediatamente encetar todas as diligências, não é? Todas as diligências, no sentido de contatar o consulado em tempo útil, e há várias formas para fazer isso, isso já faz parte da resposta àquilo que me perguntou, mas enfim, deve contatar com tempo o consulado, no sentido de tranquilamente ver os seus documentos renovados em bom tempo. Bom, ou seja, não esperar praticamente até ao final do prazo para depois tratar do assunto, não é? Que é isso que justamente, lamento dizê-lo, continuamos a verificar aqui com uma frequência que gostaríamos que não fosse essa. Isto é, há no nosso cotidiano indicações concretas que sugerem que muitas das pessoas que vêm aqui vêm já em situação de emergência. Ora, por muito que nós queiramos dar uma resposta, e certamente todas as pessoas que nos procuram, insisto, são bem-vindas e terão sempre uma resposta do nosso lado, mas veja, não é possível acudir a todas as pessoas se todos se nos apresentam aqui em situação de emergência. Portanto, o que eu peço é o seguinte, que as pessoas saibam que podem contar com o consulado, que ninguém sai daqui sem resposta, todas as pessoas terão uma resposta, isso é absolutamente inequívoco, mas, atenção, para que nós possamos fazer bem o nosso trabalho, é absolutamente fundamental que as pessoas tenham uma relação responsável com a administração. Por favor, contactem a estrutura consular com o tempo, para que nós possamos, então, prestar o nosso serviço, que é um serviço de qualidade, em tempo. É isto, portanto, a questão dos direitos e dos deveres. E nessa proximidade que quer implementar nesta sua missão diplomática no Luxemburgo, surge então esta questão que eu lhe tinha colocado da página. Portanto, esta nova ferramenta é uma ferramenta que visa precisamente essa aproximação responsável com o cidadão português, seja ele residente no Luxemburgo, seja ele residente nas zonas de fronteira. Fale-me um pouco desta nova ferramenta, que é já um trabalho seu, desde que está aqui no Luxemburgo há sensivelmente 2 meses. Sim, mais uma vez é um trabalho de uma equipa aqui e dos serviços técnicos em Lisboa. Tudo isto consegue-se trabalhar em equipa, bem entendido, mas o que diz é rigoroso. De facto, não havia a página institucional do consulado antes da minha chegada. E eu entendi identificar este objetivo como prioritário, na medida em que quero privilegiar este instrumento como um instrumento principal de comunicação do consulado com a comunidade. Bom, o que é que eu posso dizer? Quais são os objetivos que este instrumento cumpre? Bom, desde logo a questão da responsabilidade, quer dizer, há um responsável, o responsável está identificado, sou eu. Depois, obviamente, a concretização daquilo que lhe dizia. Uma política de proximidade, uma página institucional é certamente um elemento que contribui para uma política de proximidade. E em terceiro lugar, na perspectiva do cidadão utente, a discriminação, digamos, detalhada dos serviços que nós prestamos. A nossa página tem abundante informação. Note que é um trabalho que justifica uma melhoria contínua, portanto nós vamos sempre recebendo feedback, comentários das pessoas e vamos sempre aprimorando. Portanto, o objetivo é não tornar aquilo estático, tornar aquilo dinâmico, atualizando continuamente, enfim, a informação que integramos, sempre preocupados com a perspectiva do utilizador. E, portanto, o que é que um cidadão encontra? O que o cidadão encontra é a discriminação, dizia eu, dos serviços consulares, com informações detalhadas, dizer como é que deve fazer, quem deve contatar, e neste caso há aqui 2 coisas que eu acho que valia a pena nós retermos, não é? Por um lado, a forma de contatar o consulado. Há 2 vias principais para contatar o consulado. Tudo isto explicitado na página. Uma é através do portal das comunidades. O cidadão entra no portal das comunidades e solicita uma vaga para um determinado ato consular. O que é que a nossa experiência sugere? Indica. A experiência indica que a procura dos serviços consulares é imensa. Há razões históricas relacionadas com a pandemia, tudo isso é explicável. Mas a verdade é que o nosso cotidiano aqui é caracterizado
facto uma procura imensa e bem-vinda, de resto, da parte dos serviços consulares. As vagas esgotam-se com relativa rapidez. Nós colocamos as vagas, alimentamos o portal das comunidades com vagas de forma regular e a nossa experiência indica que são imediatamente consumidas. Bom, as pessoas que não conseguirem logo uma vaga têm duas possibilidades. Ou insistem e acabam por ter acesso a uma vaga, ou então fazem o seguinte, também através da nossa página, descarregam um formulário que lhes permite especificar qual a razão do contacto, qual o ato consular que necessitam, o seu grau de urgência, e esse formulário é imediatamente enviado por via eletrónica para o Centro de Atendimento Consular para o Luxemburgo. O Centro de Atendimento Consular para o Luxemburgo, uma estrutura da maior importância da Agência para a Modernização Administrativa, é, digamos, um apoio fundamental nesta triangulação entre o Consulado, o Centro de Atendimento Consular e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo como objetivo, de facto, prestar o melhor serviço ao utente. Bom, no Centro de Atendimento Consular, o pedido recebido por via eletrónica é processado. Há um contacto de bastidores entre o Centro de Atendimento Consular e o Consulado. Nós disponibilizamos, em função do pedido concreto, um dia e uma hora e o Centro de Atendimento Consular responde tão rapidamente quanto possível ao cidadão. Portanto, não há nenhum cidadão que fique sem resposta. Uns conseguem ter logo acesso à vaga, outros que não conseguem solicitam por esta via. Outra coisa que um cidadão, e concluo aqui, pode verificar como entendemos nós possivelmente interessante, é a oferta de serviços a partir de casa. Chama-se isso o consulado em casa. Isso é da maior utilidade na medida em que, na comodidade enfim, da sua casa, as pessoas podem solicitar uma série de serviços sem ter que se deslocar ao consulado. Por exemplo, eu listei aqui alguns: a inscrição consular, a renovação do cartão de cidadão, a chave móvel digital, a alteração da morada que está inscrita no cartão de cidadão, solicitar determinado tipo de certificados e de certidões, etc. Portanto, há todo um conjunto de serviços que podem ser feitos a partir de casa. Muito útil isto, não é? Muito útil isto. E terminando dizendo o seguinte: a esmagadora maioria dos atos justificam, pelas questões sanitárias que todos conhecemos, justificam uma marcação prévia. Mas há atos que, justamente no âmbito de implementar essa proximidade com a comunidade, nós entendemos não necessitarem de marcação prévia. Por exemplo, o cidadão que vem aqui recolher o seu cartão de cidadão ou o seu passaporte, o cidadão que está em situação de emergência e precisa de um título de viagem única, há um registro de nascimento para os recém-nascidos, a legislação luxemburguesa tem esta especificidade. Exato. Que nós conhecemos. Portanto, essas pessoas podem vir diretamente ao consulado, dentro do expediente, bem entendido, e obter esta resposta consular sem marcação. Portanto, duas coisas nesta política de proximidade: há atos consulares que são mais complexos, que exigem tempo, daí a marcação. Nós temos que respeitar a questão da distância social, do distanciamento social, tudo isto. E, por outro lado, atos que, sendo, digamos, menos exigentes em termos de tempo, nos permitem acolher aqui as pessoas diretamente e resolver. E, portanto, num dia normal, nós recebemos cerca de 150 pessoas por via da marcação, e as outras 150 por via, digamos, as pessoas vêm aqui espontaneamente e são todas bem-vindas. E, portanto, nós temos um trabalho intenso todos os dias. E essa é uma das formas, obviamente, de aproximar a comunidade portuguesa do próprio Consulado-Geral de Portugal, e essa página está disponível no portal das comunidades do Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. É fácil, basta procurar por Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo.
Sr. Cônsul, para finalizar esta nossa conversa, que é uma conversa informal, uma conversa de boas-vindas ao Luxemburgo, há aqui uma questão que me parece de veras importante, tendo em conta a situação política atual em Portugal. Como todos sabem, o Orçamento do Estado não passou, Portugal prepara-se para ir novamente a eleições no próximo mês de janeiro, e estas eleições para a Assembleia da República precisam também que os portugueses no Luxemburgo que votem. E para isso é a eterna questão de que se fala: recenseamento, votar, participação cívica. O que é que nos poderia dizer ou apelar neste momento aos portugueses que ouvem esta nossa conversa? Muito bem, é uma pergunta... E veem, com certeza. Obviamente. É uma pergunta com a maior oportunidade. De facto, Sua Excelência, o Presidente da República, anunciou eleições para a Assembleia da República para o dia 30 de janeiro de 2022. Bom, nada disto é novo, nem para o Consulado, nem para os eleitores. Bom, há aqui todo um conjunto de recomendações básicas que me permito recordar. É absolutamente fundamental, e esta é a altura ideal para se fazer. É absolutamente fundamental que as pessoas verifiquem quais são as suas condições de recenseamento, se de facto estão inscritas no caderno eleitoral do Luxemburgo, e que o verifiquem. Atenção que há prazos legais para isso, devem fazê-lo inequivocamente até ao final deste mês. Ou seja, normalmente durante os 60 dias anteriores justamente ao ato eleitoral. Por isso, numa contagem menos rigorosa, mas que para efeitos da nossa conversa faz todo o sentido, eu recomendaria que essa verificação de mera prudência que cada um de nós, enquanto cidadãos eleitores, temos, verificar se está inscrito no caderno de recenseamento eleitoral aqui do Luxemburgo. Como é que pode ser feito, Sr. Isso é feito através da pesquisa de dois espaços de informação ao cidadão. Estão absolutamente explicitados na nossa página. O cidadão pode começar por verificar qual é que é a situação do seu recenseamento, consultando um site do Ministério da Administração Interna e da Autoridade a Autoridade Eleitoral, a Administração Eleitoral, mas isso consta, eu confesso que de cor não sei o link, sim, não é? Sim. E depois há outro que é uma indicação geral sobre o que é que o eleitor tem que fazer. Esses espaços de informação... O próprio site da CNE, penso que também terá uma ferramenta. Com certeza. Mas eu queria dizer os seguintes: para facilitar justamente, digamos, a gestão do tempo da parte do eleitor e garantir que o conduzimos para a informação absolutamente necessária, tivemos o cuidado de listar vários sites na nossa página. Portanto, essa informação está em destaque e vai ser continuamente atualizada. Agora, depois dessa prudência básica inicial, que é verificar qual é que é a situação no caderno de recenseamento, quanto à votação, eu recordaria o seguinte: esta eleição fundamentalmente vai ser, o eleitor será convidado no estrangeiro a votar através de correspondência, isto é, a Administração Eleitoral enviará um subscrito com o voto, porto pago, o cidadão recebe-o em sua casa e devolve-o. Atenção, recebe-o em sua casa justamente se estiver recenseado na Comissão Recenseadora local, que é o Consulado-Geral no Luxemburgo. É absolutamente crítico que isso seja verificado. Verificando-se essa condição, o subscrito será enviado de Portugal para o endereço postal do cidadão. O cidadão preenche, são instruções fáceis, fecha e devolve. Tudo pago. Bom, no entanto, há a considerar ainda duas coisas. O cidadão eleitor, aqui recenseado, pode, se o entender, a lei permite-o, decidir votar presencialmente. E então, tem mais uma vez que vir aqui ao Consulado, certamente até ao final deste mês, não mais que isso, e dizer-nos: eu estou inscrito no caderno de recenseamento eleitoral de Luxemburgo, no entanto, prefiro votar presencialmente. E é um direito que assiste a esse cidadão. A minha experiência diz-me, por exemplo, que em Manchester havia uma pessoa que entendeu fazê-lo. Aqui, eu confesso que não tenho esses dados bem presentes, mas a última verificação que fiz apontava para 10 ou 12 pessoas. Portanto, são eleitores que, estando aqui inscritos, entenderam, quer dizer, utilizar esta prerrogativa que a lei lhes dá. Mas a esmagadora maioria das pessoas, se não fizerem nada e tendo a sua morada atualizada no cartão de cidadão, morada no Luxemburgo,
Luxemburgo vão receber o envelope, o subscrito da parte da administração eleitoral. Bom, há um último grupo de pessoas que pode votar aqui presencialmente, mas essas são pessoas que, ao contrário daquelas que referi, não podem estar inscritas no caderno caderno eleitoral, o caderno de recenseamento do Luxemburgo. São pessoas que estão aqui com caráter temporário. Deixe-me citar alguns grupos. Por exemplo, pessoas que estão a desempenhar funções públicas, pessoas que estão a desempenhar funções privadas, desportistas que estão em representação da seleção nacional, estudantes, bolseiros, investigadores, professores, bom, doentes que estejam aqui em tratamento, etc, etc. Portanto, há todo um conjunto de categorias que a lei identifica. O que, digamos, é comum a essas categorias de eleitores é isto. Primeiro, não estão aqui inscritas, estão inscritas, não estão inscritas no caderno eleitoral do Luxemburgo e a sua presença no país tem uma natureza temporária. Estão aqui temporariamente, não é? Residem aqui temporariamente. Pronto. Essas pessoas também podem votar. Quando é que essas pessoas votam? No essencial, a experiência diz-me, no essencial, 15 dias antes, mais ou menos 15 dias antes, antes da eleição, portanto eu diria por volta de... O chamado voto antecipado. Voto antecipado, sim. Durante a semana, são 2 ou 3 dias que estão disponibilizados para essas pessoas virem aqui votar, sei lá, por volta de 15 de janeiro. Depois, quando as datas estiverem absolutamente definidas, nós, com a maior oportunidade, colocaremos essa informação na nossa página. E lá está a tal proximidade que agora também está à distância de um clique com a página institucional do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo. Sr. Cônsul, é com enorme prazer que chegamos ao fim desta conversa, que o recebemos aqui. Obrigado. Queria-lhe pedir uma breve e última mensagem aos nossos conterrâneos. Segundo os números oficiais do Statec, serão cerca de 96 mil. Diz-nos a experiência que o consulado, pelo menos 120 mil portugueses, mais coisa, menos coisa, tem debaixo da sua asa, se me permite o termo. Que mensagem gostaria de deixar, reforçando o apelo à proximidade com a comunidade? Uma última mensagem aos nossos conterrâneos. Bem, com certeza. Duas coisas. São todos muito bem-vindos. Todos os cidadãos são muito bem-vindos. O consulado está aqui para servir a comunidade e, portanto, todas as pessoas são bem-vindas. A segunda mensagem eu gostaria que as pessoas ficassem persuadidas da bondade das minhas palavras quando digo que existe um responsável, que sou eu, e uma equipa coesa, absolutamente focados, não é? Na prestação de um serviço público de qualidade que, em última instância, quer garantir uma política de proximidade entre a administração consular, neste caso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o cidadão. Mais uma vez, muito obrigado por esta conversa com o Lux 24. Desejamos-lhe uma ótima missão diplomática. Muito obrigado. Aqui por terras do Grão-Ducado de Luxemburgo. É muito amável.